Olá! Bom, a nossa aula de hoje, ela vai ser uma continuação da aula anterior, que foi uma aula sobre flexão do substantivo, onde nós vimos que o substantivo é flexionado em gênero, número e grau. Em gênero eu tenho masculino e feminino, em número eu tenho singular e plural, e em grau eu tenho aumentativo e diminutivo. Na aula anterior, eu dei a videoaula dos três para vocês, esses três. Aí expliquei que o gênero tem o biforme e uniforme, que os uniformes eu tenho epiceno, comum de dois e sobrecomum. Número eu tenho singular e plural, mas aí eu tenho aumentativo, sintético, relativo. E no grau, no número é singular e plural, né? E no grau, aumentativo, sintético, aumentativo, relativo e tal. E eu aí, a partir de agora, eu vou dar uma aula, uma flexão por aula. E a aula de hoje é flexão de gênero. Hoje a gente vai ver de forma mais aprofundada a flexão de gênero. Então, como eu disse a vocês na aula anterior, eu tenho biformes, que são aqueles substantivos que apresentam uma forma para masculino e outra forma para feminino, e tem os uniformes, que são aqueles que apresentam uma única forma para ambos. Dentro dos uniformes, eu tenho os epicenos, os comuns de gênero, comuns de dois gêneros, e os sobrecomuns, tá? Os biformes aqui, desculpa, eu tenho gato, gata, homem, mulher, príncipe, princesa, são substantivos em que eu tenho uma forma para quando eu me refiro ao menino e outra forma para quando eu me referir à menina. Se é um animal, é um felino do sexo feminino, eu digo que é uma gata. Se é um felino do sexo masculino, eu digo que é um gato. Eu não tenho uma única forma para chamar os dois. Se é um homem, se é uma pessoa do sexo masculino, eu digo homem. Se é do sexo feminino, eu digo mulher. Se a realeza for feminina, eu digo príncipe. Se for menina, eu digo princesa. Então, são duas formas diferentes de chamar. Aqui eu tenho menino, menina. Elefante, elefanta. Conde, condessa. Francês, francesa. Juiz, juíza. Cidadão, cidadã. Quando a forma de falar muda de acordo com o sexo da pessoa, aí eu sei que eu tenho um substantivo biforme. Bi significa dois, forme significa formas. Duas formas, uma para homem, outra para mulher. Cidadão, cidadã, patrão, patroa, ator, atriz. Mas quando eu digo motorista, eu não sei se é um homem ou uma mulher, certo? Eu só tenho uma forma para chamar o motorista. Então, eu entendo que o substantivo motorista não é biforme. Eu não tenho duas formas, eu tenho uma só. Então, motorista é uniforme. Se fosse biforme, seria motorista para menina, motorista para menino, mas não, isso não existe. Então, motorista é um substantivo uniforme. Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam apenas uma forma para representar tanto o homem quanto a mulher. A pessoa pode ser uma pessoa do sexo feminino ou uma pessoa do sexo masculino. A criança pode ser uma criança do sexo masculino ou uma criança do sexo feminino. A testemunha pode ser um homem ou pode ser uma mulher. A vítima pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Então, esses substantivos, eles são uniformes. Eles apresentam uma única forma para representar o menino e para representar a menina, uma forma só. Dentro dos substantivos uniformes, eu tenho os substantivos epicenos, que são aqueles em que eu designo se é um macho ou se é uma fêmea, geralmente usados para animais. Eu tenho os sobrecomuns e eu tenho os comuns de dois gêneros, tá? Os sobrecomuns são aqueles que mesmo... vou ficar com esse exemplo, daqui a pouco eu volto para explicar os sobrecomuns. É epiceno. Então, eu tenho aí a girafa. Para saber se é uma girafa fêmea ou se é uma girafa macho, eu tenho que colocar girafa fêmea, girafa macho. Andorinha fêmea, andorinha macho. A águia fêmea, a águia macho. A barata fêmea, a barata macho. A cobra fêmea, a cobra macho. O jacaré fêmea, o jacaré macho. A onça fêmea, a onça macho. O sabiá fêmea, o sabiá macho.
O tatu fêmea, o tatu macho. Eu não vou falar todos não, tá, gente? Acredito que vocês já entenderam. Toda vez que vocês visualizarem um animal seguido da palavra fêmea ou macho, vocês sabem que aí vocês têm um substantivo uniforme, comum de epiceno, comum de dois gêneros não, um substantivo uniforme epiceno, certo? Por que uniforme? Porque tem uma forma só. Por que epiceno? Porque está usando a palavra macho e fêmea. Então, os epicenos, eles têm só um gênero e nomeiam bichos. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Os sobrecomuns, eles têm um só gênero e nomeiam pessoas. A criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o ídolo, o indivíduo. Por que ele é sobrecomum? Por que a criança é sobrecomum? Porque mesmo que esteja acompanhado de um artigo feminino, o a criança possa ser que seja um menino. A testemunha, mesmo que seja feminino, testemunha é um substantivo feminino, mas possa ser que eu esteja falando de um homem. A vítima pode ser um homem, mesmo que o a seja a de artigo feminino. Então, quando vocês verem essas situações em que a palavra possa designar tanto um homem quanto uma mulher, eu digo que aí eu tenho um sobrecomum. O artigo a criança não é marcação. O artigo a de a criança, a testemunha, a vítima, não indica que seja uma mulher, pode ser um homem, mesmo que o artigo seja feminino. O cônjuge, o gênio, o ídolo, não indica que seja um homem, possa ser uma mulher, porque o O não indica homem. Então, quando eu tenho esses exemplos em que o A e o O dos artigos não indicam o sexo da pessoa de quem eu estou falando, aí eu tenho um substantivo uniforme sobrecomum. Agora, quando o artigo indica, eu tenho um substantivo só para chamar tanto homem quanto mulher, mas o artigo me diz se é homem ou se é mulher, aí ele já é comum de dois gêneros. O colega é um homem, a colega é uma mulher. O motorista é um homem. O motorista é um homem, a motorista já é uma mulher. O artista é um homem, a artista já é uma mulher. Então perceba que o O e o A dão diferença. Eles vão dizer se eu estou falando de homem ou de mulher, porque a palavra é a mesma. Mas o O e o A que faz eu saber se é homem ou mulher. Então aí eu tenho comum de dois gêneros. Já o sobrecomum, mesmo que tenha um A, eu posso estar falando de um homem, a vítima, a criança. Ok? Bom, a atividade que vocês vão me entregar, vão fazer, é produzir um texto, pode ser uma fábula, pode ser uma história, pode ser uma redação, qualquer gênero de texto, em que vocês façam uso de 3 substantivos epicenos, 3 substantivos sobrecomuns e 3 substantivos comuns de dois gêneros. Isso tem que estar no texto. Dentro do texto de vocês vai estar essas palavras inseridas. 3 epicenos, 3 sobrecomuns e 3 comuns de dois. O texto precisa ter até 20 linhas, um mínimo de 10 linhas. Não aceito textos com menos de 10 linhas. Coerente, tá, gente? Não me coloquem palavras que não tem nada a ver para poder só contar que você colocou 3 epicenos. Não existe isso. O texto tem que ter coerência, tem que ter coesão. Tem que ser uma história contada, ou uma poesia, um poema, uma fábula, qualquer gênero textual, contanto que tenha lógica, né? Que seja um texto feito com lógica. Entregar na secretaria da escola na quinta-feira, no papel de caderno mesmo, no caderno de vocês, certo? Então, a atividade de casa para vocês é essa aí.